Fala, campeões, beleza? Estamos online. Eu sou o Will Vences e tô aqui para apresentar para vocês mais um episódio do Meu Sócio Online. Qual que é a ideia desse episódio? Qual que é a ideia desse podcast? Gerar conteúdo para você que é empreendedor, para você que está aí trabalhando com pessoas, com liderança, para você que sente dores aí em empreender nesse Brasilzão. Então a nossa ideia aqui é gerar conteúdo. Conteúdo de qualidade, conteúdo prático, trazendo pessoas que estão vivendo aquilo que você também está vivendo e podem falar um pouquinho das experiências delas. Então, seja bem-vindo ao Meu Sócio Online. Antes da gente começar, eu quero te pedir para você aquela velha máxima do YouTube, né? Curte esse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer, certo? E poder cooperar com você. Eu quero hoje apresentar para vocês o meu convidado, uma pessoa que eu amo muito e uma pessoa muito bonita, vocês já vão entender o porquê. Antes de falar quem ele é, vamos começar. Ele é investidor da Ascense Incorporadora. Inclusive, já quero fazer aqui um merchan, né? Porque eu ganhei um mimo maravilhoso e mimo eu aprendi a falar com você, tá? Ganhei esse presente aqui. Então, eu nunca tive um desse, então, primeiro que eu tive, então uma honra, né? Ele também é gestor, ele é empreendedor, ele é um líder nato. Ele é o esposo da Wanda, pai da Isadora, do Miguel e do Moisés. Olha aí. Então, seja bem-vindo ao Meu Sócio Online, Lindomar Farias. E aí, se apresenta pra galera, pra quem não te conhece, mas pra quem te conhece, só pra ficar feliz em te ver. Muito bem, Will, muito bem. Primeiramente aí, obrigado pelo convite, tá participando, é um prazer enorme. A recíproca é verdadeira, tenho um carinho, um amor muito grande por você também, admiro a tua trajetória e tenho certeza que cada vez mais Deus vai prosperando aí na sua vida. Para quem não me conhece, eu sou o Lindomar Farias, pai da Isadora. Às vezes eu troco o nome dos filhos, Roubei sabia? a tua fala. Às vezes eu troco o nome. Três também, né? Você tá lá, né? Tá no caminho, ele tá no forno. Sim. Isadora, Miguel e Moisés, né? São 3 crianças aí que Deus nos presenteou com isso. Esposo da Wanda, minha esposa muito querida, parceira. E estamos aí nessa trajetória. Eu conversando, vendo o teu pitch de apresentação aqui, eu já fiquei super feliz e extremamente orgulhoso aí, principalmente por esse projeto, né, que você está capitaneando, liderando e pelos resultados, né, que a gente já tem observado aí, acompanhando a tua trajetória profissional. E é muito bom estar participando disso tudo. Outra coisa que me chamou muita atenção de forma muito positiva, Will, é ver isso aqui, ó. Ó, o fruto? É o fruto. Principalmente a questão da construtora, né? A Ascense, a gente vai poder falar um pouquinho mais aí durante o pod de hoje, mas é uma construção também de bastante tempo, tem bastante orgulho aí de participar desse projeto e acredito que a gente vai ter bastante coisa para falar aí durante esse pod. Maravilha, cara. Deixa eu até compartilhar um negócio com vocês antes da gente começar. Esse podcast aqui, ele nasceu após um evento que eu fui. Uhum. Eu tive o presente, eu ganhei ainda, a imersão Equity+, que é do Thiago Nigro, o Primo Rico, todo aquele grupo, né? E eles têm um time lá que é o Gianotto, que é o Eligan, que são 2 pessoas incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais lá. E essa imersão de 3 dias, para mim, foi um grande divisor de águas, foi uma grande injeção de ânimo. Uhum. E eu conversei com eles e falei, cara, é tão bom que eu preciso ajudar outras pessoas a conhecer mais. Então, pedi para eles, falei, cara, eu posso colocar aqui essa propaganda, posso anunciar, divulgar para as pessoas? Então, se você procura um curso para você fazer, se você, né, é dessa área que a gente está falando, de negócios, e você quer dar um passo a mais, né, quer dar um passo além, eu indico para você fazer o Equity+. Porque lá você vai ter contato com outros empresários, outras pessoas que têm as mesmas dores que você tem, que eu tenho, que o Lindomar tem, e você vai poder ouvir. Você vai estar 3 dias aprendendo com pessoas que já estão um nível acima. Pessoas que já têm processos ajustados, culturas ajustadas, equipes engajadas, negócios lucrativos. E também são outras pessoas que ministram o curso além deles. Eles trazem outros players também, pessoas de contabilidade, de finanças, pessoas de vendas. Cara, eu nunca participei de um evento tão bom quanto esse. Então eu recomendo para você. Deixei um QR Code na tela para você poder ler
E para você poder falar que é indicação minha, né? Porque também, pô, digno de honra, né? Então, pra você poder falar, pô, conheci através do Will Vences, do meu sócio online, que ajuda bastante a gente manter até essa parceria também. Então, cara, lê esse QR Code, conheça pelo menos. Veja, se você achar legal, faça parte, porque é muito bacana. Beleza? Então, queria começar esse bate-papo com você, que é um amigo meu de longa data. Tivemos a oportunidade de ver as trajetórias aí, né, acontecendo. Uma pessoa que eu sempre admirei também. E eu queria te começar com uma pergunta aqui. Cara, você, nesse teu tempo, em todo o tempo que você teve trabalhando com gente, com pessoas, desafios, projetos, empresas, qual você tem visto que é o maior desafio que um empreendedor enfrenta hoje, nesse Brasilzão aí? Olha, boa pergunta. Acredito que o maior desafio de um empreendedor hoje é ele achar mecanismos para dar sentido para que essa pessoa esteja engajada naquela determinada atividade. Então, hoje existem muitas distrações pelo caminho. Então, as pessoas elas estão com você muitas vezes num projeto, mas elas estão também conectadas com muitos outros projetos. E como que você faz para você ganhar espaço no mindset dessa pessoa e trazer a atenção dela, aumentar esse percentual de atenção para dentro do seu negócio? E aí existem algumas ferramentas de liderança, de gestão, né, acompanhamento, que você inclusive aplica na sua mentoria, que faz com que essas pessoas estejam envolvidas no seu negócio. E um dos grandes sentidos, às vezes as pessoas falam assim, você tem que criar uma condição, um propósito para que essas pessoas estejam envolvidas no seu negócio. É muito vago quando a gente fala de uma forma propósito, estar envolvido no negócio. Como que você dá sentido para que essa pessoa esteja ali envolvida ou com atenção mais plena no seu negócio, nas atividades que você contratou ela ou trouxe ela para sua equipe? Aí entra os processos, entra os treinamentos, aí entra uma sequência e não pode ser de forma aleatória, isso tem que ser sincronizada para que você consiga né? trazer exatamente, isso tem que ser de uma forma sincronizada, senão você perde o time. Acho que de uma forma geral, e o grande desafio para você conseguir engajar essa pessoa, que é acho que o desafio do empreendedor hoje, ele tem muito a ver com os 3 P's que a gente trabalha na liderança e gestão, que é pessoas, não exatamente nessa ordem, sim, porque o cara que é envolvido, muitas vezes ele é ligado em negócio, pode ser que ele avance muito na questão de um dos P's e em outro momento. Pessoas, processos e produto. Como que você trabalha tudo isso? Parece simples quando a gente fala isso, mas quando você começa a destrinchar, por exemplo, a questão ali de pessoas, envolve treinamento, envolve rituais de gestão que você precisa fazer. Aí você cai para a parte de processos. Quais são os processos que essa pessoa precisa operar para que ela consiga desenvolver o trabalho dela? Quem não tem processo de forma muito clara e estabelecida dentro de um negócio hoje, deixa essa pessoa no modo aleatório. E se ela está no modo aleatório ou na dúvida, ela não vai fazer. Ou ela vai fazer muito pouco porque ela tem dúvida. Na dúvida, ele não faz. Por isso que os processos são extremamente importantes. Ou se ele faz, ele acaba improvisando. Exato. E aí é a margem de erro. Isso. Retrabalho. Perda de dinheiro, recurso, uma série de outras questões. E aí vem a questão também do produto, ou que a gente pode substituir, que pode ser os 3 P's ou PPN, ou negócios, que aí é aquilo com que eu estou trabalhando, quais são as informações que eu disponibilizo para esses colaboradores. Dentro de um negócio, dentro de uma empresa, de uma corporação, a gente se preocupa muito em vender da porta para fora. Mas o empresário, o empreendedor, ele esquece muitas vezes que a primeira pessoa para quem ele tem que vender é para o funcionário, internamente. Dele, né? Exatamente, é o funcionário interno. Ele precisa se posicionar. Ele precisa trazer esse cara para dentro do negócio e mostrar alguns porquês para ele, engajar ele para que esse negócio se estabeleça melhor da porta para fora, para o cliente final ou para as pessoas que vão usufruir desse serviço ou produto. Então, engajar o funcionário hoje é o grande desafio de um empreendedor. E ele só consegue fazer isso através de técnicas, de um profissionalismo. Ele não consegue fazer isso de forma aleatória.
ou com cursos aleatórios. Existe uma sequência, é o simples, que não é fácil, que precisa ser sincronizado muitas vezes não, para que você consiga desenrolar um negócio. Já conto algumas experiências aí. Eu levanto uma bandeira que é a seguinte, que o mundo ele já tem muito amador, sabe? Uhum. O mundo ele tem muito amador. E é até curioso quando eu falo isso, que, cara, para muito empreendedor é bom o mundo ter amador. Porque o profissional se destaca, sabe? E aí entra no que você está falando de técnica, você está falando de conhecimento, ferramentas, né? E o bom empreendedor, ele se mune de ferramentas para ele conseguir explorar as adversidades que vão surgir. Só que ele tem que tirar essa cabeça dele, essa mentalidade de informalidade, né? Ele tem que se olhar como um empresário, ele tem que se olhar grande já. Não é porque hoje ele é pequeno que ele vai se comportar como pequeno. Ele tem que ser pequeno e se comportar como alguém grande. Isso. Porque isso vai impulsionar ele para o crescimento. E a tua resposta é muito assertiva, porque as empresas, elas têm dificuldade em engajar os colaboradores, porque às vezes elas não compreendem a individualidade dessa pessoa. Vamos dizer, hoje quando você contrata alguém para a tua empresa, geralmente essa pessoa ela não está procurando um propósito, ela está procurando um trabalho para ela pagar as contas do mês. Essa é a matéria-prima que está no mercado de trabalho. A gente sonha em encontrar um grande líder, né? Alguém que vai nos substituir em algum momento, mas essa pessoa, se nós não nos dispormos a desenvolver isso nela, dificilmente a gente vai conseguir. Então, eu concordo plenamente com você. Uma das maiores dificuldades das empresas hoje é engajar as pessoas. Mas também por quê? Porque elas não entendem o seu papel, até seu cunho social. Sim. Uma das funções sociais de uma corporação é desenvolver pessoas. Só que isso dá trabalho. As pessoas, elas não sabem, na maioria das vezes, o que elas querem. Elas entram numa organização através de uma oportunidade de um emprego, simplesmente. Elas não entendem muitas vezes o que está por trás daquilo ali. E aí existe uma lacuna muito grande entre emprego e sentido para o que aquela pessoa vai fazer ali naquele negócio. E as empresas, em boa parte delas, não explicam isso para o funcionário. Elas simplesmente colocam o cara dentro de um processo e siga aí. Só que ela poderia potencializar essa inserção de atrair a atenção dessa pessoa, o engajamento dela para dentro do negócio, dando sentido, propósito, através de... Aí entra algumas questões importantes que a gente conversou, já trocamos ideias em outros momentos também, que vem muito através dos rituais, que é você ter um ritual de feedback, um ritual de acompanhamento, você dá sentido por que aquela pessoa faz determinada função. Ou, principalmente, se ela sabe exatamente o que fazer, se ela está num processo onde ela toca um negócio, uma função que foi determinada para ela, ela sabe exatamente, ela está recebendo feedback, ela se sente segura. Se ela se sente segura, a mente dela expande. E, mais do que isso, se ela tem segurança naquilo que ela está fazendo, ela começa a ser mais criativa. E aí ela começa a trazer inovação para o seu negócio, trazer melhorias para o seu negócio. Ela começa a olhar aquilo ali não como algo que está sugando ela ou que ela tem que entregar o mínimo para estar empregada. Ela começa a olhar para aquele negócio como algo que ela pode ajudar a construir. E aqui é que está o X da questão das empresas que conseguem ser muito bem-sucedidas e outras medianas ou que às vezes acaba até caindo numa situação de falência. Às vezes você tem que perder o controle, entre aspas, um pouco, né? Uhum. Porque o correto seria a gente trocar os nomes. Por um bom tempo a gente teve... Você falava funcionário, você estava totalmente errado, né? Não, você tem que falar colaborador, porque o funcionário é o que funciona e o colaborador é o que colabora, né? É até bonito, né? Mas hoje a gente tem que formar uma legião na nossa empresa de intraempreendedores. E você só vai ter esse intraempreendedor se essa pessoa tomar partido dentro do teu processo, do teu projeto. É ela olhar, é você tirar a missão, visão e valores da parede de um quadro e você trazer isso para a prática, para a pessoa viver isso no dia a dia dela. E dificilmente ela vive isso. Por quê? Porque, como você disse, as pessoas elas não têm noção da relevância que é o seu papel. Uhum. Então vamos usar um exemplo aqui, né? Como sempre, o cara que produziu aqui esse copo aqui, né?
esse copo bonito aqui da Sense, nossa, né? Esse cara, ele tem que ter noção, cara, que ele tá gerando um valor para uma marca. Ele tá gerando valor para uma empresa. Se ele olhar que ele só produz um copo, qual que é a responsabilidade de produzir apenas um copo? Né? É dar alguém a beber. Mas quando você fala assim, cara, você não está produzindo um copo. Cara, você está produzindo um brinde, um marco. Isso aqui é um marco. Sim, sim. Entendeu? Então, isso aqui para você tem um valor absurdo. Né? E para mim, eu que ganhei, me senti honrado também. Então, quando você entrega essa conotação para o colaborador, para o intraempreendedor, esse cara ele tem a visão do dono. Porque você compartilhou, né? Olha que interessante isso que você está dizendo. Por que muitas vezes uma pessoa dentro de uma empresa, ganhando um bom salário, ela vive em alguns momentos até infeliz, desmotivada, entregando o mínimo para estar ali? E aí a pessoa sai, ela vai, se arrebenta de trabalhar lá, fazendo um negócio próprio, tentando empreender, ganha fazendo menos. alguma coisa, ganha menos, mas você vê a pessoa com um sorrisão no rosto, fazendo e tal, por quê? Ela achou um sentido, um propósito maior. Agora imagine, a gente pode fazer isso dentro das empresas. Não é fácil, não é simples, mas é possível. Como que o primeiro ponto assim é não tentar criar coisas mirabolantes. Tem coisas que passam pelo básico, o básico simples, que não é fácil, bem feito. Só no primeiro P ali a gente já tem um monte de coisa para falar. Trabalho, hein? Que é a questão de você trabalhar. Teve uma situação de uma pessoa que eu mentorei um tempo atrás, foram várias sessões ali, e teve um ponto específico que pegou e potencializou a vida, o negócio dele, aumentou de forma significativa o faturamento da empresa dele com a equipe dele de vendas, que foi exatamente implementando essa questão que você trouxe muito bem, que você leva na sua consultoria, que são os rituais de gestão, junto com a equipe. Então, por exemplo, toda segunda-feira ele tem a R1, que é o ritual lá com a equipe dele. Uma vez por mês ele tem uma outra reunião lá que ele faz com a parte mais gerencial. Num outro momento ele tem uma terceira R, só que é um ritual, ele faz isso com frequência. A primeira reunião ele não tinha muito o que falar, as pessoas também não participavam muito, falei, cara, segue em frente. Agora, monta o escopo disso aqui. Quais são os KPIs, os indicadores que você precisa gerenciar com a tua equipe? Lindomar, eu acho que isso aqui é importante, isso aqui também, isso aqui também. Cara, tem mais coisa aí. O que pega na venda, na ponta lá para o teu vendedor? O que faz ele vender mais? O que está no processo aqui que você não está trazendo para dentro desses indicadores? Não pode ter muita coisa também. Só um exemplo simples. Sim. Ele colocou lá 5 indicadores. Em cima disso, Will, ele foi trabalhando. É uma reza. É ritual mesmo. Exatamente. É uma reza. Você vai fazendo tudo. Num primeiro momento parece ser cansativo. Depois você começa a envolver a tua equipe, pedir para que um ou outro... conta-gota, né? Exato. E tem que ter paciência. Tem que ter paciência, isso aí é frequência e sequência. E a partir do momento que você começa a trabalhar isso com os colaboradores, com esses vendedores, e começa a envolver eles, trazer boas práticas para esse momento aberto de equipe, você começa a fortalecer de uma forma significativa o teu negócio. Tanto que ele teve um aumento assim muito importante, expressivo, em torno de 30% nas vendas dele, e colocou a empresa dele num outro patamar. Parece uma coisa, você fala, pô, Lindomar, mas isso aí eu já sabia, eu já ouvi assim, só que você colocava isso de uma forma aleatória. Você fazia uma vez, passava 3 meses, não fazia. Constância. Exatamente. Não é frequência e sequência, igual você falou. FS, peguei isso. Só esse P de pessoas, tem muita coisa importante ali. Não precisa ser complicado, a pessoa tem que ter disciplina para aplicar. E ela sabendo aplicar isso, pode ter certeza que ela vai ter resultado. Cara, eu dou a minha cara a tapa, de verdade, se o cara aplicar essas técnicas que você traz e ele não ter resultado. Faz muito sentido. É o simples, a pessoa tenta inovar muito, criar muita coisa fora e às vezes ela não está fazendo o básico. Pega um sistema parrudo de números de gestão, né? Sendo que ela não faz o feijão com arroz. E o que dá sentido para as pessoas dentro de um processo é o reconhecimento, é o acompanhamento, abertamente, reconhece, valoriza os caras que estão ali o tempo todo. Eu sei que vocês fazem isso muito bem. E num segundo momento, no momento one-on-one ali do feedback, aí você vai tratar as particularidades. Personalização. Você está indo bem e tal. Exatamente, a liderança situacional. Aí você começa a trabalhar assim, cara, você tem isso, isso e isso. Se tiver que dar um corretivo para o cara, para ele entender que para ele continuar no negócio, ele precisa avançar alguns steps a mais e acelerar mais, isso tem que ficar muito bem claro para ele.
E que aquilo ali, inclusive, pode... De repente, ele não tá, ele tá descontente e tá tudo bem. Por mais que a sua empresa seja boa, muitas vezes a pessoa, o perfil dela não é para aquele negócio. E a gente também tem que entender isso, e ele vai entender isso através do feedback, e talvez ele até tome a iniciativa de falar, cara, eu não quero mais, para mim não dá, eu acho que minha vida é eu ficar lá no cantinho, trabalhar no negocinho ali e tá tudo certo. Cara, eu acho assim que esse trabalho de rituais, ele é muito importante porque ele antecipa a resolução de problemas grandes. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem um colaborador e do nada ele criou uma crença. Ele, eu acho que, sei lá, o Lindomar não gosta de mim. Não foi com a minha cara. Pode acontecer, né? Sim. E se você não tem um relacionamento com esse cara, daqui a pouco ele vai olhar e ele passou por um mês difícil. Ele falou assim, poxa, não tá legal, cara. Acho que não bati com a ideia com a empresa. Aí depois ele vai ficar descontente porque, sei lá, uniforme. E aí depois um dia ele vai falar, cara, isso aqui é tudo ruim. Mas por que ele teve essa percepção? Porque não foi corrigido a primeira impressão lá, que é uma crença limitante que ele tirou do nada. Uhum. Quando você tem os rituais de reunião, feedback, pesquisa de clima, satisfação, enfim, N rituais, você tem proximidade, entendeu? E quanto mais você chega perto de algo, mais isso é revelado. Quanto mais na luz, né, nós andamos, mais nós somos percebidos como quem nós somos. Exato. Então, é diferente, cara. Você mandar um e-mail, de você mandar um WhatsApp, de você mandar um áudio, de você ligar ou de você olhar nos olhos da pessoa. Então, a gente tem que ter essa percepção que nada substitui esse fator, sabe? Do corpo a corpo mesmo, assim, de você estar ali, você não é o cara assim que vai executar a tarefa, mas você é o cara que às vezes a tua palavra, como gestor para ele, é muito importante. Eu tenho um ritual que eu carrego comigo em todos os lugares que eu passo, que quando entra um colaborador novo, naquela adaptação, né? Naquele onboard, né? Que hoje em dia você tem que usar até os termos, né? Eu falo pro cara, uma das primeiras coisas que eu falo, cara, você sabia que você é uma pessoa preciosa pra gente? E a pessoa se espanta. Ela fala, ué, como assim? Eu falo, não, você é uma pessoa preciosa. A gente fez um processo seletivo com tantas pessoas e você foi o escolhido. E a gente demorou muito tempo para abrir tua vaga. Olha o tanto de pessoas que tiveram que trabalhar arduamente para abrir essa vaga. Tua vaga é um sinal de um crescimento. Sim. Não é às vezes não é uma realocação. Às vezes é um crescimento. Então, poxa, a gente espera você já faz anos já. E, cara, a pessoa ouve aquilo, ela fica... Ela não espera, né? Ela não espera. Mas é uma coisa que eu não estou faltando com a verdade. É uma verdade. A pessoa fica satisfeita em ouvir isso, porque todo mundo gosta de ouvir um elogio. E ela já larga bem, sabe? Então, são pequenas, boas práticas que nós podemos fazer que podem gerar grandes resultados. Exato. E até dentro de um contexto que você falou, até anotei aqui, porque, cara, nesse podcast eu mais aprendo do que, né? Eu saio daqui com uma aula. Você estava falando ali dos esforços que a gente faz, e eu escrevi 2 palavrinhas aqui que é, cara, clichê, né? No nosso segmento, que é turnover e ABS. Cara, as empresas gastam muito dinheiro com isso aqui. Porque elas não investem no processo seletivo. Sabe? Porque ali é o momento que você tem que ter o maior cuidado, né? Que é o momento que a pessoa vai entrar na tua empresa. Colocar a pessoa certa no lugar certo. Exatamente. O que você, quando você vai participar de um processo seletivo, quando você está contratando alguém, o que você faz que você acha que dá muito certo? Que dica que você pode dar para alguém que está vendo aqui e que vai fazer uma entrevista? Vamos pensar assim, eu gosto de trazer para a realidade. Aqui a gente está falando tanto com a pessoa que tem um mini mercado, ou o cara que vende algum produto porta a porta, e também com a pessoa que tem uma grande empresa. O que você acha que é aplicável assim, num processo seletivo? O principal, é uma boa pergunta também. Sempre quando a gente vai buscar, né, contratar alguém, tentar... Você vai dar sentido para ela depois que você contratar, né? Que fizer o processo e trazer essa pessoa para dentro do negócio. Mas é tentar entender o porquê aquela pessoa está ali na tua frente. Por que ela quer acessar a sua empresa? E eu acredito que esse porquê, tentar entender essa ambição dela profissional, de desenvolvimento, quais são as expectativas dela em relação ao negócio.
o que ela espera, como que ela entende que a sua empresa, o que você, a empresa, né, PJ mais a PF que está ali dentro, pode contribuir para o desenvolvimento profissional dela. Eu acho que aí, nesse momento, ela já vai abrir algumas coisas que vai te dar um norte. Falar, opa, se a minha visão de empresa, de negócio, está alinhada com esse perfil ou não. De repente, a pessoa está ali buscando uma segurança, ficar um tempo ali, daqui a pouco ela está saindo e caindo para um outro lugar. Um outro ponto importante também que é muito bom, é bom observar, é a questão comportamental. Quais são as características que eu preciso para determinada função? Será que essa pessoa ela reúne essas características? Será que eu consigo enxergar, aplicar uma dinâmica, de repente alguma coisa para trazer essa pessoa para dentro de uma função que esteja conectada com esse perfil? Porque aí vem também o erro de contratação da empresa e não necessariamente da pessoa. Às vezes o problema não é o selecionado, né? Exatamente. É quem estava selecionando. A pessoa está ali, ela quer o emprego. Isso. E aí você trouxe ela para dentro do negócio, fala, não, olha que legal, você é bonitinho, eu vou colocar você nessa função aqui. E às vezes é uma pessoa que não é para lidar com o público, mas ela é excelente, de repente, para estar lidando com um processo na parte financeira, contábil, quem sabe, ou ela é despojada ao extremo, de repente, para estar num atendimento, ou ela é uma pessoa mais estratégica para trabalhar numa área de marketing, orquestrar algum outro tipo de área da empresa. Então, e aí tem muita coisa também que você vai descobrindo, por mais que a gente tenha muita literatura, muitos livros teóricos e tudo mais para nos orientar sobre esses pontos, tem muita coisa que, como empreendedor, aí vem a questão dos processos, é você rapidamente ir colocando em prática, você vai errar no começo e está tudo certo, faz parte do negócio, mas você já ir rapidamente desenhando esse perfil. Qual que é o perfil ideal para determinado nicho específico de negócio? Por exemplo, o ramo que você atua hoje, você já tem uma bagagem muito grande para entender assim, ó, o perfil que eu preciso, para o camarada que tem que estar na linha de frente lidando com o cliente, o perfil dele é esse aqui. Então, você já tem isso. Mas, dependendo do segmento, a pessoa não conseguiu fazer uma leitura exata ainda disso aí. E, na prática, ela vai começar a entender, pô, esse cara aqui deu mais certo. Por que ele deu mais certo? Ah, por causa disso, disso, disso. Aí você começa a definir um script ali, um papel, para que nas próximas contratações você já faça perguntas e busque pessoas que se aproximem daquele perfil. Então, a ideia, digamos assim, inicial, porque o ideal, né, que eu imagino, é uma empresa ter um código de cultura, né, que é atrelado ao dono, igual no teu caso, né? Pô, você tem um perfil, você tem tua personalidade, você tem o teu jeito, então a tua empresa é a tua cara, né? Ela nasce assim, né? Aí você cria o código de cultura e aí você cria vamos usar assim, como se fosse um gabarito de uma prova, né? O processo seletivo ele é tipo uma prova e você vai ter um gabarito. Quem seria a pessoa perfeita, né? Ideal. E, cara, é legal falar disso porque as pessoas, às vezes, elas... fala-se tanto disso, mas se pratica, eu acho que pouco. Por exemplo, quem é o perfil ideal? Eu quero uma pessoa que tenha de 20 a 26 anos. É solteira, casada, né? Ela tem experiência? Porque, às vezes, você quer alguém que não tem experiência. Tem experiência, não tem. Mora perto, mora longe, para você isso é relevante? Sim. É uma pessoa que, final de semana, ela vai na igreja, ela vai para balada? Porque a cultura vai determinar isso, né? Então, isso pode ser feito através do conhecimento sobre a cultura ou uma modelagem, né? Imagina aquela pessoa que está agora trabalhando sozinha e ela precisa de uma pessoa. Talvez a contratação deve ser alguém parecida com ela, né? Sim. Que é o start ali, né? Então, eu vejo que essa é uma grande dificuldade. Eu, por exemplo, eu já errei bastante contratação. Nossa, mais de 15 anos contratando pessoa aí. E eu já contratei por dó. Nossa, cara. Uma vez eu fui contratar... Contou uma historinha triste. Exatamente. Eu fui contratar uma pessoa. Vou ter que contar essa história. Eu não sou muito bom contador de história, mas vou ter que contar. Não, mas fala aí. Fui contratar a pessoa e na entrevista eu fiz aquele basiquinho, né? Conversa e tal. Tava aprendendo ainda, né? E aí a pessoa no final falou assim, e aí, você acha que vai dar certo? Eu falei, cara, não sei, a gente vai dar uma pensada, aquela enrolada, né? Deu, cara, porque eu tô muito precisando de emprego. Eu tô desesperado. Eu não tenho o que comer em casa. E começou a falar, o cara falou, se precisar o ajoelho aqui para eu conseguir essa vaga. E eu falei, nossa, o que eu faço agora? Muito. Aí veio aquele, né, pensamento para querer te endossar a tua decisão, né? Falei, cara, esse cara, se ele entrar, ele vai dar a vida dele, né? Mas ele não tinha alguns skills, vamos usar os termos, né? Não tinha algumas habilidades.
E eu falei, cara, mas eu vou ajudar esse cara aí, né? Daí eu contratei ele. E eu trabalhava, né, com call center. E aí ele ficou ali alguns dias só observando, que é uma cultura que tem de call center. E aí quando passou uns 3, 4 dias, eu falei assim, agora eu vou te passar o seu login e senha, né? Para você poder começar a mexer no sistema. Daí eu falei, aperta Ctrl Alt Del para você logar. Ele não conseguia encontrar o Ctrl Alt Del. E ficou uma situação muito constrangedora. Ele começou a procurar no teclado Ctrl Alt Del e não achava. E aí eu falei, caraca, ele não tinha a mínima condição de estar naquela função. E sabe qual que é a grande conclusão? Que o errado não era ele. O errado fui eu, que contratei ele. Então, a gente tem que analisar e falar assim, cara, às vezes... E aí, sabe qual que foi o problema? Que no final eu desliguei essa pessoa, né? Por óbvio, né? Pelo motivo. E às vezes eu posso ter frustrado esse cara demais. Porque como é que ficou a cabeça dessa pessoa? Porque ele conseguiu a vaga que ele queria. Sim. Mas ele não conseguiu entregar. Não tinha as competências ali. Exatamente. Então, foi um grande aprendizado que eu tive. Falei assim, cara, não contrato pessoas por dó. Né? A empresa ela não é uma ONG, né? Ela não é uma agência social. Ela tem na sua raiz a geração de receita, a entrega de resultado. É claro que a gente pode se envolver em ações, né, tal, mas a gente não pode comprometer aquilo que foi a essência dela para o nascimento dela, né? Exato. E a pessoa vai sofrer, né, Will? Ela vai estar numa função que está totalmente incompatível com que ela... Não que ela não possa se desenvolver, mas está muito descolada da realidade dela. Ela vai sofrer, não vai trazer resultado, a empresa vai perder tempo, vai perder faturamento e vira um ciclo vicioso. E aquele projeto não era um projeto assim, nossa, vamos contratar pessoas, vamos desenvolvê-las. Não, era para início imediato. Então, eu fui contra a cultura até da empresa, né? Eu agi por emoção, né? E eu acho que o empreendedor ele tem que entender a gestão de emoções, né? A famosa, né? Inteligência emocional. Você olhar uma situação dessa e ter maturidade também, que eu acho que vem com o tempo, né? Olha que interessante que você está trazendo. Quando a gente olha para é claro que macro tem muita coisa dentro dos 3 P's ali, mas quando você olha para pessoas, processos, quando o empresário ele rapidamente ele começa a alinhar isso tudo, ele tem bagagem suficiente para tomar decisões melhores nesses casos aí. Porque daí ele já, por exemplo, ele já definiu um determinado perfil ali de pessoa, definiu determinadas competências que aquela pessoa precisa ter para determinada função. Então, se ele quiser realmente errar muito, ele diminui, não que ele não vai errar, mas ele diminui muito a probabilidade de erro quando ele tem esses processos bem estabelecidos. E são coisas simples, ele não precisa ter de repente um script super... Não, são coisas... Manual da marca. Nada disso. Claro que ele precisa se preocupar o que é essencial nesse momento para ele estabelecer um negócio que seja sustentável e pensando que se ele expandir 2, 3 vezes rapidamente, ele consiga suportar isso. Opa, expandiu, inflou, agora eu preciso remodelar algumas coisas aqui, eu preciso aprimorar parte de processos, pessoas, um sistema mais robusto que me permite crescer agora 5 vezes mais. Então, automaticamente ele vai abrindo margem para escalar isso aí. Mas tem coisas ali que no início, de uma forma bem objetiva e simples, que eu acredito que você traz na tua mentoria, pelo que você estava me dizendo ali, que já vai orientar muito ele a tomar decisões melhores, a encurtar muito esse caminho. Né? Então, hoje você vê às vezes pessoas, poxa, não, vou fazer uma faculdade, vou fazer não sei o quê, vou ficar X tempo lá. Cara, você vai perder muito tempo. Você pode encurtar muito o caminho. Tem um projeto agora mais recente que eu estou investindo que me mostra muito isso na prática. Porque ao invés de você bater muita cabeça, a gente já tem um sistema que funciona. Opa, então, por que não usar? Vamos botar aqui. Beleza, funciona. Já temos os processos, é um sistema que ele abrange desde a entrada de insumos, de material, parte logística, vendas, parte financeira, gestão. Poxa, por que eu não vou usar? Olha a expertise envolvida. Exatamente. Ali. O que falta agora? Falta treinar o rapaz que vai ficar aqui na parte de despachar, parte logística ali, né? E tal. Beleza, vamos treinar. E isso me provou, assim, acho que foi um dia de treinamento.
E o rapaz pegou a mão do negócio, já sabe, inclusive até os errinhos que tinha numa outra empresa, a gente conseguiu corrigir nesse projeto novo. E ele rapidamente já pegou esse processo e ali fortaleceu mais uma vez a importância desses 3 P's e de você saber destrinchar isso aí. Então, isso que você faz hoje para esses empresários, né, pequenos, de médio, acredito que até empresas maiores aí também incorrem muitas vezes nessas situações, isso ajuda muito essas pessoas a encurtam muito caminho. Se a pessoa realmente colocar isso em prática, basicamente, só esses 3 P's já dá uma baita de uma consultoria. E de uma forma simples e objetiva. Não precisa criar muita ferramenta, nada, cara. Pode ser uma coisa bem objetiva. Se esse empresário conseguir captar isso e aplicar no negócio dele, pode ter certeza que ele vai ter muito resultado. Esse é o famoso menos é mais, às vezes, né? Exato. Tem que ser simples. E, cara, que não é fácil. Eu fico assustado, às vezes, quantas pessoas, quantas empresas faturam muito, sabe? E você vai ver cometem erros básicos. Faturamento não é sinal de sucesso, né? E às vezes a pessoa tem um mérito, claro, de estar num nicho que tem um grande faturamento e uma grande margem. E tem até lucro. Mas às vezes a gente entra num negócio desse ou ouve, né, e vê e fala assim, cara, poderia ser muito melhor com ajuste fino. Que é simplesmente implementar um dos P's, igual você está comentando, ou um ritual, ou você quer ver uma coisa simples também? É você chegar para um dono de uma empresa e falar assim, cara, no que você é bom? O que você é bom? Fala para mim o que você é bom. Daí o cara, às vezes, ele não sabe responder o que ele é bom, sabe? Porque a gente, às vezes, tem, por exemplo, às vezes um dono de uma empresa que ele é bom em comercial. Ele fala, cara, eu sou bom no comercial. O que você é bom? Fala, cara, eu sou bom com pessoas, eu sou bom com vendas, eu sou bom com processos. Só que ele está fazendo tudo, entendeu? Então, às vezes é mais produtivo colocar outra pessoa para fazer outras rotinas e ele potencializar a sua força naquilo que ele de fato é bom. Que geralmente foi o que impulsionou o negócio, né? E trouxe até onde ele está, né? Então, tem umas coisas assim, sabe? Que a pessoa só se enxergar, sabe? Falou, pô, eu sou bom nisso, isso muda bastante. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Essa é bem difícil. Eu acho que é a mais difícil do programa. Alguma vez você teve problema com a internet? Com a internet? Na tua casa, já? Já. Então, por que eu vou falar isso? Porque eu quero falar da Gold, cara. A Gold, ela é uma parceira nossa. Ela é autorizada da Vivo e ela presta serviço para empresas. É o B2B, né? Então, eu trago aqui para você que tem empresa, para você que precisa, cara, de um link dedicado, para você que precisa não ter oscilação na internet. Cara, a pior coisa que tem para uma empresa é você estar ali com o sistema, falando com o cliente e de repente, do nada, dá um problema. Cai, perde fornecedor, perde, enfim, dados, não salvou uma planilha. Eu já passei por isso, estou lá, de repente, perco alguma coisa. Então, cara, é uma parceira nossa, então se você tem esse problema, tem essa dificuldade, vou deixar um QR Code para você aqui, para você entrar em contato com eles e resolver esse problema. Qual que é a questão? Informalidade que a gente estava falando. O cara, ele tem uma empresa, ele já tem um faturamento legal, mas a internet dele ainda é internet de pessoa física. Então, as empresas de internet possuem produtos específicos para a empresa. Empresa atende empresa, gente. Então, se você não tem ainda na tua empresa uma internet para empresas, tá aí a Gold e a Vivo para ajudar vocês, beleza? Então, um recado rapidinho, tem QR Code, manda o WhatsApp pros caras lá, você vai cair direto com o suporte, com o Jonathan, se não me engano, e aí o cara vai te atender e vai te dar maior força. E fala que é a indicação do Will, aí você pede algum, como eu aprendi com o Lindomar, um mimo, tá? Por essa indicação do meu sócio online. Fechou? Lindo. Qual que é a intimidade, o lindo? Cara, né? Eu tenho visto muito durante o meu dia a dia, e acho que é algo que tem até tá tomando uma proporção maior, que é a qualidade de vida. Qualidade de vida. E eu vejo que às vezes é um dilema hoje, não só do empresário, mas agora do colaborador, em que ele quer ter a tão sonhada qualidade de vida. Só que ele quer ganhar bem também. E às vezes ele fica no dilema do qualidade de vida e trabalha bastante, né?
E eu queria te ouvir um pouco disso, porque eu sei que você é um cara meio hard work, assim, né? Workaholic, né? Não tem Workaholic. Tem aí uns Cara, ditados aí. isso, confesso que eu sou mesmo. Eu sei disso, pô. Então, por isso que eu tô te perguntando isso. Só que eu sei também que você tem aí uns hábitos aí de qualidade de vida, né? E é uma coisa que eu admiro em você. Eu me espelho até. Que eu vejo, pô, que você é um cara que cuida da tua saúde, cuida da tua aparência, tem vários projetos. Então, eu queria que você trouxesse uma reflexão sobre isso, sabe? Porque eu vejo que é um dilema das pessoas. Uhum. E é aquela coisa, né? Todo mundo quer ganhar bem e trabalhar pouco. Entre aspas, trabalhar pouco, né? Mas como é que a gente pondera isso, sabe? Será que não vou falar muito, senão vou, né, acabar até expressando e te influenciando aí, porque eu quero ouvir você. O que você pode compartilhar com alguém aí que está com essa crise, assim, sabe? Existencial, o empreendedor ou até quem intraempreende ou é colaborador? A questão da qualidade de vida ela é muito relativa, né, para cada um. Mas acho que tem algumas coisas assim que vou contar um pouco da minha experiência, assim. Cara, eu era muito sedentário, tipo, não fazia nada. Vivia cansado, trabalhando muito. E um dia virou uma chave na minha cabeça que eu precisava fazer atividade física e tal. Comecei a correr, isso já fazem mais de, sei lá, uns 15 anos, quase 15 anos mais ou menos. Uns 12 anos mais ou menos que eu corro. E aí comecei a correr, né, cuidar mais da minha saúde, da minha alimentação e tal. E o interessante é que isso se torna um ciclo virtuoso aí na tua mente, na tua vida profissional, na tua vida, e se reflete também em outras áreas da sua vida. Pratico atividade física, né? Hoje, inclusive, pela madrugada eu acordei 5 e pouco da manhã para correr. Motivado. Então, estou acordado desde as 5 e pouco da manhã. Quase 24 horas. Não para, né? Isso me dá muita energia para que eu consiga desenrolar outras atividades, né? Tá ligado? Gosto muito de ler, tenho a família, né? Tenho os 3 filhos ali. Claro que tem coisas que você começa a observar, a questão da qualidade de vida, né? Hoje, qualidade de vida para mim, por exemplo, é eu poder fazer minha atividade física. Eu me sinto bem com isso, é uma coisa que eu não abro mão. Inclusive, eu participo de meia maratona, sempre estou em atividade ali. Inclusive, você vai participar de uma corrida que eu estou organizando. Isso, eu vou participar dessa corrida, exatamente. Esse mês agora. Agora. Inclusive, tá na minha agenda aqui, tá marcado. Hoje eu perdi meu corte. Diego vai me matar. Mas assim, eu cuido bastante dessas questões e também tem um sinalizador. Inclusive, hoje eu estava conversando com um amigo vindo para cá e eu comentei para ele que um dia eu fiz uma oração e há muito tempo atrás falei com Deus, falei assim, olha, Senhor, se um dia tiver alguma situação, mesmo que seja no meu melhor emprego, ou que eu esteja ganhando um salário muito bom, enfim, qualquer tipo de negócio, isso esteja interferindo na minha questão familiar, no meu relacionamento com Deus, eu abro mão disso, volto para o zero sem problema nenhum e retomo a minha trajetória. E recentemente isso tem falado muito comigo. Eu falei, cara, você não lembra o que você fez lá atrás de uma oração assim e tal? E isso começou a interferir nessa qualidade de vida, que envolve, aí é um combo que para mim, isso é muito pessoal de cada um, envolve a família, envolve primeiramente o relacionamento com Deus, o meu autocuidado, que eu preciso estar bem para os meus, a minha família e, por último, a questão financeira, porque é consequência de outras coisas que você vem construindo na vida. Então, quando eu percebi que isso estava interferindo no relacionamento com Deus, eu estava vivendo muito mais tempo trabalhando, já não estava conseguindo fazer minha atividade física, a família estava ficando muito distante, viajando pra caramba. Falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. Eu me senti, de certa forma, afetado. Falei, cara, e tem algumas coisas que começou a pegar. Falei, não, tá errado. E chegou a hora de eu tomar aquela decisão. E aí, indiferente da questão salarial, da folha, hoje, né, até o presente dia, eu ainda estou empregado, mas já tomei a decisão de fazer essa mudança de carreira, de dar esse salto, porque eu entendi que eu precisava voltar alguns degraus aí novamente, empreender, fazer outras coisas, retomar algumas atividades na minha vida, para que essa qualidade de vida ela não se perca, que não afete o relacionamento com minha família, o meu relacionamento com Deus, porque eu sei que se eu desestruturar esses outros pilares, a questão financeira é só uma questão de tempo para eu me arrebentar também. Então, eu acho que é muito pessoal, é muito relativo, mas para mim, qualidade de vida é eu ter liberdade para fazer as coisas que eu quero fazer. Não necessariamente você vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, no tempo que você gostaria.
mas você tem que ir equilibrando isso. Em determinados momentos você vai dar mais input para uma determinada área, outra um pouco menos. Gestão. E vai trabalhando isso aí. Qualidade de vida, eu vejo que tem muitas pessoas que falam que o nosso maior ativo hoje é o tempo. Ah. Cara, mas eu vou discordar ou vou agregar. Eu acho que o nosso maior ativo hoje é atenção. Dar atenção. Porque é igual você comentou. Poxa, eu tô vendo que eu tô perdendo tempo com a família, eu não tô conseguindo ter um tempo com Deus, igreja, né? Lugares assim. Mas quem nunca se viu em um lugar presente e ausente, né? Sim, tem Pô, isso você tá também. na mesa com a esposa, com os filhos, mas você tá pensando lá no projeto, tá fazendo tal coisa. Então você tá tendo tempo, mas você não tá dando atenção. Exato. Então, acho que entra disso que você está falando. É você ter a liberdade, eu acho que você tanto está falando, ela é empregada em você poder estar com a cabeça livre. Não só, né, na agenda. Porque a agenda a gente às vezes arruma um tempinho, né? Mas, poxa, você está aqui com a gente conversando e você está integral, né? Você está tendo um tempo com a tua esposa, está integral. Você sentar na grama com os teus filhos, você está ali brincando. Você não está brincando ali pensando no WhatsApp que está pipocando. Cara, essa eu acho que é a grande loucura, né? Então, e por outro lado também tem aquela questão, né? Às vezes você está trabalhando em tempo menos, mas você, quando está trabalhando, você está trabalhando mais. Você está rendendo mais. É mais produtivo. Você carregou a bateria. Sim. Né? Brincando, vindo lá pro interior, que eu sei que você faz suas viagenzinhas, botar o bonezinho lá. Pisar na terra, aquilo recarrega a gente, né? Com Isso é certeza. importante. Você trouxe um ponto extremamente importante, Will, uma reflexão muito importante. Não necessariamente você estar mais ou menos ocupado ou ter o mais ou menos tempo significa que você está dando qualidade para aquela determinada situação, né? Por exemplo, em relação aos filhos, a atenção que eu dou para ele em determinado tempo, ela pode ser de boa ou qualidade ruim, dependendo se eu estou ou não presente ali, né? A questão é o quanto as coisas que você está fazendo, elas estão ocupando espaço na sua mente a ponto de, nesses momentos, mesmo que sejam tempos mais curtos, que a gente tem muitas atividades hoje no dia a dia, a ponto de você não estar presente quando você está com a sua família, por exemplo. Ou se você está num momento de um devocional ali pela manhã, até por isso também que eu gosto de acordar de madrugada, porque logo após a corrida eu faço meu devocional, minha leitura bíblica, ali é um momento que eu não tenho interferência nenhuma, o celular não está pipocando, porque as pessoas estão dormindo. As crianças estão dormindo. Não, né? Não, eles estão dormindo ainda nesse horário. Na maioria das vezes, sim. Então é um momento que eu estou pleno ali, concentrado, e vem muitas reflexões boas ali, né? É um espaço de tempo assim bacana que eu dou para minha mente. Graças a Deus durmo super bem, então isso me ajuda também bastante. Então, mas aí que tá, às vezes você dorme bem porque você tem atividade física. Também. Né? Porque é um reflexo, né, cara? O sim, corpo sim. olha e fala, pô, preciso descansar. Deixa eu entrar aqui numa pergunta bem clássica, tá? Mas eu quero te ouvir. Qual que é o papel do líder? O papel do líder hoje é, assim, na minha concepção, é saber orquestrar talentos. É ele entender o time de cada pessoa que está sob a liderança dele e ele orquestrar isso para que ele atinja um resultado exponencial, né, quem sabe, ou um resultado mais acelerado. E saber fazer essa leitura não é fácil, porque muitas vezes o líder ele é muito mais gestor ao extremo e ele esquece de ser líder. E aí tem um outro balance importante que é você ser um líder gestor. As duas coisas elas têm que estar até inclusive num processo seletivo agora recente, eu fiz essa pergunta para uma pessoa que estava se candidatando a uma posição de liderança. Eu falei, qual o percentual que você entende que tem que ser calibrado aí entre liderança e gestão? Um falou 50-50. É a resposta mais simples. O outro, falou assim, meio a meio. O outro falou 60% liderança e 40% gestão. Então, assim, tem que saber calibrar isso, porque se você for o extremo da gestão e deixar um pouco a liderança, você arrebenta com a equipe. E a liderança ao extremo também é aquele cara paizão que abraça todo mundo, mas que não acompanha nada e não desenvolve a equipe, não chama atenção, não puxa também quando tem que puxar. Então tem que ter um balance bem interessante. Não sei te dizer, depende do contexto da empresa. Pode ser que seja 60-40, dependendo da empresa,
60 liderança e 40 gestão. De repente, dependendo da empresa, vai ser 70% gestão e, quem sabe, só 30% liderança, dependendo de como essa empresa está desorganizada, Do organizada. momento da empresa, do momento. Né? Até do segmento. E com né? o tempo, você vai dosando isso e até você chegar num determinado equilíbrio ali que seja saudável para aquela empresa. Mas o principal ponto é saber fazer essa leitura situacional, que é muito falada hoje, tem muito livro, muita teoria sobre isso, mas que na prática não é tão fácil de você aplicar. Saber ler, entender o momento de cada um, descobrir, né, quais são os motivadores dessa pessoa e usar, até pode parecer meio frio isso, mas usar isso em favor do negócio, porque isso também vai fortalecer aquela pessoa. Exatamente. E eu acho que uma coisa bem interessante a ser observada é qual cadeira se ocupa. Porque vamos pensar, hoje um líder, um CEO de uma corporação, ele tem um papel mais visionário. Aí você vai pegar, por exemplo, um gestor de projetos, ele é um cara mais tático. E é diferente. É diferente o papel. E você vai pegar o cara lá que está no chão de fábrica mesmo, é o outro perfil. É o outro totalmente então, diferente. E às vezes é a mesma empresa, né? Então, eu tenho comigo, assim, que eu tenho pensado muito sobre isso, é que o papel do líder é dar destino e mostrar o caminho. Então, que corrobora com o que você falou. Que é pegar esses talentos e dar um destino para esse talento. Porque, infelizmente, a nossa sociedade, ela é pai de muitos órfãos, de pais presentes. A gente tem muita essa orfandade. Hoje, quando você recebe, por exemplo, um colaborador, às vezes a única referência que ele vai ter de liderança é você. Porque ele não teve o pai, ele não teve a mãe, ele não tem bons exemplos na sociedade. Então, a gente tem esse cunho também de, às vezes, dar um destino para essa pessoa, de poder dar uma direção para ela. Ela encontrar, muitas vezes, dignidade na empresa. Só que não basta também só isso, porque essa talvez seja a parte mais simples e fácil. O difícil é você pegar o caminho, né? Exato. Até a palavra fala, né? Ensina o teu filho no caminho que ele não vai se desviar. Então vamos trocar o filho por colaborador, né? Ensina o teu colaborador no caminho que ele não vai se desviar. Dá sentido, né, para aquilo que ele está fazendo. Isso faz total sentido. Então, eu acho que isso é uma percepção que eu tenho tido bem relevante, porque a resposta do Google é influenciar pessoas, né? Essa é a resposta do Google. Mas como aqui eu gosto de ser prático, eu gosto de ouvir, por isso que eu faço essa pergunta, e acho que a tua resposta é bem pertinente mesmo. É a gente fazer esse cuidado, sabe? A gente tem nas nossas mãos não coisas, né? Nós temos pessoas. E eu acredito que as coisas, elas foram criadas para serem administradas, mas as pessoas, elas nasceram para serem cuidadas. E tanto o gestor quanto o líder, que é essa dicotomia, né? Essa chavinha que fica ali coexistindo, ele tem que ter essa visão. Porque senão ele vai tratar pessoas como coisas. Exato. E aí ele não vai ter resultado. E às vezes ele trata coisas como pessoas. Ele até tem resultado, mas é um resultado assim de curtíssimo prazo. É igual você acender um fósforo e ele faz aquele brilho bonito e daqui a pouco ele se apaga. Exato. Esse resultado custa caro para ele no médio e longo prazo. E uma coisa também importante, muitas vezes, que acaba se tornando todo mundo, né, busca o seu propósito dentro de uma empresa, enfim, etc., mas as pessoas elas precisam ter consciência sempre, os colaboradores, empresas, liderança, etc., que o propósito ele se revela na ação. O propósito de uma pessoa se revela na ação. Às vezes a pessoa fica filosofando, poxa, será que eu deveria fazer isso, aquilo? O que eu devo fazer, né, para descobrir o meu propósito? É na ação que o seu propósito ele vai se revelar. É a pessoa fazendo, trabalhando, buscando, estudando, lendo, empreendendo, fazendo o que você sempre fez há muitos anos e continua fazendo, e você foi descobrindo cada vez mais e fortalecendo esse caminho através da ação. Então, mostrar isso também para as pessoas, né, dentro de uma liderança é muito importante, colocar esse cara para agir, porque dentro da ação, naquela determinada função, ele vai se descobrindo, ele vai entendendo, e aí com a liderança, com a gestão, você começa a dar cada vez mais sentido para esse talento, né, dentro do direcionamento que você falou ali. Cara, engraçado, eu sempre pensei isso, mas não conhecia essa frase, não.
Cara, sensacional, um resumo muito bom. Porque é aquela coisa, né? Eu sei que não é para mim trabalhar com isso se eu for trabalhar com isso, né? Então, é por eliminação, né? Eu vou tentando, igual você falou, né? Estou no meio de um processo, igual você já fez muita coisa, né? Uhum. E faz ainda. E tem coisas que você passou na tua vida que você fala assim, cara, agora eu tenho uma certeza. Eu não quero isso para minha vida. E aí você vai caçar um outro caminho. Então, é mais viver, praticar, experimentar, estar aberto às opções, quebrar algumas crenças que a gente tem, né? Uhum. Experimentar novos horizontes. Eu tenho muito andado nessa corrente, sabe? Uhum. De ter sempre o sim como uma primeira resposta e não o não. Eu era uma pessoa que eu tinha sempre o não. Fala, poxa, vamos fazer tal coisa, vamos marcar alguma coisa. Ah, beleza, vamos ver. Aquele vamos ver que nunca não, marca eu nada. vou falar com a minha esposa. Isso. Cara, e eu hoje tenho pensado diferente. Fala, não, vamos marcar uma coisa. Fala, cara, vamos. Quando? Você assistiu o filme do Sim Senhor, né? Já assisti, mas há muitos anos. É aquela coisa, eu assisti. Sim. Vamos fazer aula de, sei lá, japonês, né? Mas, cara, eu tenho experimentado isso, cara, tem sido muito bom. Porque isso abre novos caminhos pra gente, sabe? Novos relacionamentos, novos conhecimentos. A gente fica muito, ainda mais hoje com o algoritmo, fica muito na nossa bolha. Sim, Né? sim. Você abre o YouTube, vem só conteúdo que você quer, você conversa só com seus amigos, você tem um feedback só de pessoas do teu ciclo. E, cara, às vezes você ter contato com algo totalmente fora do teu segmento, cara, te dá uma explosão, sabe, de pensamento bem interessante. Excelente, Will. E tem uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás e que eu tenho tentado praticar na minha vida, assim. Faça coisas que te dá frio na barriga. Boa. Porque, cara, se você busca alguma coisa diferente, assim, que não tá naquela rotina sua do teu dia a dia... Eu fui nas férias para Natal, no final do ano, e lá tem muitas lagoas de água doce, que inclusive, na minha opinião, é melhor até do que a praia. Eu gosto mais de água doce. Bom saber. Lagoas lindas, areia branca e tal. Aí tinha uma estrutura de madeira, assim, bem alta. Eu não sei, davam, sei lá, olha... Eu não vou exagerar, né, igual a história de pescador, mas sei lá, dava uns Você pesca, né? Então? 3, 4 metros, eu não sei, era bem alto. E eu vi o piazada subia, pulava lá, falava, pô, esses jovens aí, né, pulando lá de cima. Eu falei assim, cara, eu vou pular também. Rapaz, eu subi naquela estrutura e justamente com esse pensamento, eu preciso fazer uma coisa que me dê um frio na barriga. Subi na estrutura lá, aí quando eu subi, Will, que eu olhei... Já era, não dava pra voltar. Aquele negócio balançando ali assim, eu falei, cara, eu não vou pular não, vou descer desse negócio aqui. Só que quando eu fui descer, a questão do exemplo, né, que a gente estava conversando na liderança e gestão. Eu olhei lá embaixo, tava a Wanda, minha esposa, com o Moisés no colo, o Miguelzinho do lado e a Isadora. Vibrando. A Isadora tava meio assim, que ela é mais cautelosa, né, aquela coisa de proteção. E o Miguelzinho, lindo mar, lindo mar. Nossa. Falei, ai, Jesus amado, agora Senhor amado. Olhei pro horizonte, respirei fundo, falei, quer saber de uma coisa? Qual que é o risco de eu me matar aqui? Uns 5%, acho que dá para encarar. E eu me atirei lá de cima, pulei, assim, foi sensacional, assim, um negócio que me deu muito medo, porque duas coisas, tem medo de altura e medo de lugar com profundidade, por mais que eu sei nadar um pouco. Então foi uma coisa muito bacana, assim. Então eu sempre procuro alguma coisa assim, por exemplo, se eu estou numa reunião no trabalho ou se eu estou na rua, eu procuro entrar num lugar e tentar falar com alguém que eu não conheço. Ou no trabalho eu tento me posicionar de repente sobre um determinado assunto que não necessariamente, mesmo que eu não domine, mas para tirar uma dúvida, tentar, sabe? Aquilo ali me expande a minha cabeça. Acho que esse frio na barriga, quando a gente vai fazer alguma coisa, né? As borboletas que falam ali, isso ajuda a gente a abrir novos horizontes na mente, a pensar diferente e principalmente a ser mais ousado naquilo que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. E observar a questão da intencionalidade, né? Porque você não está fazendo isso só porque porque eu gosto. Não, tem uma intenção nisso, né? E isso gera fruto. Que é igual no teu caso ali, o Miguel, né? Um dia te contar isso que nem você talvez vai lembrar. Pô, pai, lembra um dia lá que você foi lá e pulou e tal? E a Isadora olhando, falou assim, pô, que legal, meu pai é um homem corajoso, sabe? Então, quase se matou, mas é corajoso. Tá gerando fruto. E isso é mindset, cara. E sair da zona de conforto. Eu tenho um hábito, né? Que eu faço? Eu tenho um compromisso comigo mesmo. Toda vez que alguém perguntar, tem algum voluntário aqui? Eu tenho que ser o primeiro. Eu tenho esse desafio comigo. Então, eu sempre quero ser o primeiro.
Então, você entende? Não é uma coisa que eu vou pensar na hora. Eu já tenho isso regra. Se eu estiver em qualquer lugar, alguém aqui quer, eu já levanto a mão. Mas o que vai ser? Não sei. Mas eu quero ser o primeiro a experimentar. Pode ser uma coisa boa, pode ser que eu me coloque numa situação difícil, mas eu fui o primeiro. E esses dias eu fui no evento e eu falei, cara, eu vou sentar na primeira fileira. Eu sempre sento na primeira fileira. Porque a percepção é maior, você absorve mais conteúdo, né? Se tiver a oportunidade de falar, quem sobe aqui no palco, eu já vou lá e sou o primeiro a subir. Porque eu tenho esse compromisso comigo mesmo. Legal. E aí eu fui nesse evento e tal, e eu falei, cara, se alguém vai fazer uma pergunta, alguém que tem alguma pergunta, eu falei, eu tenho uma pergunta. E aí falaram assim, alguém quer se apresentar? E eu, no meu compromisso, já é reflexo, já. Tal. Daí fui falar, falei meio nervoso, assim, no microfone, muita gente, mais de 100 pessoas, né? E aí, depois, alguém quer fazer uma pergunta? Eu de novo. Teve uma hora do evento que eu pedi o microfone, daí um cara de trás falou, ô Will, as pessoas já até sabiam quem eu era, né? Falou, deixa eu fazer essa pergunta que você já perguntou demais. Mas no final, eu fiquei conhecido como o cara da pergunta. Os caras sabiam onde eu trabalhava, sabiam o que eu fazia. O marketing ali surgiu, entendeu? Por quê? Porque eu fui intencional. Will, vou repetir a frase, a hashtag, né? Uma frase que eu brinco que fui eu que criei essa frase, né? Porque não... Cara, o propósito se revela na ação. É isso aí. É você se colocar à disposição, estar à disposição, né? Se colocar à disposição. Por exemplo, num evento, as pessoas tendem a ficar mais quietinhas num canto. Eu falo isso para as pessoas, né? Eu sou um cara mais tímido, mas sempre quando eu participo de eventos, festas, churrasco, alguma coisa do tipo, com amigos, eu já falo, cara, quem que é o cara aqui que eu não conheço, que eu nunca conversei? Eu vou lá, nem que eu fico olhando pro cara no primeiro momento, faço alguma pergunta, tudo bem. Mas assim, na maioria das vezes, o papo desenrola e desenrola coisa boa, e inclusive, recentemente, até surgiu algumas oportunidades relacionadas à construtora, até em função desse tipo de conexão. Então, é se colocar, estar à disposição e entender que o propósito ele vai se revelando conforme você vai agindo e vai se colocando, né? Não deixar que esse medo ele impeça você de avançar em algumas coisas diferentes aí que podem te colocar num cenário melhor na tua vida. Cara, que frase impactante. Quero aproveitar esse momento, né? E te dar um presente, tá? Eu sou um cara que eu amo os rituais, igual você está falando aí, né? Muitos aprendi até com você. E eu escrevi esse e-book, cara, que são as 100 reuniões diárias. Isso aqui é trabalho de anos, né? Por todos os lugares que eu passei, eu sempre dei treinamento, dei reunião. E um dia eu falei assim, cara, eu tenho esse material pronto, porque eu anotava tudo no celular, bloco de notas, né? Legal. O que eu falo ali? Falo de venda, falo de motivacional, atendimento, experiência do cliente, que é o que toda empresa acaba tendo essa necessidade, né? Então, o que eu faço? Eu sento com a minha equipe todo dia, 10 minutos antes de começar a jornada, e faço um tema desse. E eu trabalho esse ciclo durante o ano, porque sempre tem um colaborador novo, o óbvio tem que sempre falar de novo. Sempre. Então, cara, eu acabo batendo ali umas 2 vezes no ano, né? Todas essas reuniões. E eu falei, cara, vou colocar isso no e-book, né? Vou transformar isso aí e vou ajudar pessoas que têm dificuldade. Porque às vezes a pessoa ela quer fazer uma reunião, mas ela não tem assunto, cara. Ou ela até tem, mas é 1 semana, 2, ela fala, puxa, o que eu vou falar agora? E daí eu falei, cara, vou facilitar isso e eu passo isso aqui até para os meus líderes. Então, na minha ausência, eu tô lá porque eu escrevi um texto e eles não precisam ficar improvisando ou falando algum tema fora da cultura da empresa. Então, aqui está dentro também de uma cultura de performance, de atendimento e excelência. Então, vou te dar de presente esse e-book para você usar aí, né? Poder ler, enfim. Muito agradecido. Então, é um mimo, tá? É um presentinho para você. Ele é online, vou mandar no teu WhatsApp aí. Tá mas se você que está vendo aí o nosso podcast e quiser comprar, ele está disponível no Hotmart. Então, vou colocar o QR Code para você ver e poder comprar e, enfim, aplicar na tua empresa e começar a fazer reuniões diárias. Isso gera um impacto tão grande. Isso está dentro dos P's lá, né, que o Lindomar falou, porque isso é um processo fácil, que é uma coisa que a gente chama de fruta baixa. Você não precisa ter uma mega estrutura, não. Você precisa simplesmente ter um celular, ter o PDF no teu celular e você parar 10 minutos com a tua equipe e fazer a reunião. Ele é bem didático, eu ensino até como é que você vai fazer a aplicação, então funciona super bem. E, cara, tenho vários feedbacks no meu Instagram, enfim, falando sobre isso, é algo muito produtivo. Então, vou te dar de presente. Tá? Excelente, muito obrigado. Quero agradecer você, Lindomar, pela tua presença. Eu vou colocar aqui no link, na descrição do vídeo,
tudo que o Lindomar quiser. Link da incorporadora, Instagram, sei lá, que eu nem sei o que dá para colocar, hashtag, né? Mas eu quero te agradecer, cara. Você é um companheiro, um parceiro nosso aqui. Agregou bastante, tem uma bagagem gigante. Como eu digo, né? É papo para ficar aqui até o infinito e além, como diria o Buzz. Mas, cara, fico feliz de ter você. Me sinto honrado, né? Em ter você ainda com um relacionamento, cara. Eu acho que é bem produtivo. E eu creio que você tem muita coisa para cooperar com as pessoas. Então, se você não conhece ainda, né, o trabalho do Lindomar, segue ele na rede social, segue ele onde ele for, porque ele é um cara que tem bastante conteúdo. E é conteúdo que eu falo aqui, galera, conteúdo prático, né? Então não é, eu li, não, eu vivi, eu fui lá e fiz, eu experimentei, eu testei, eu validei. Então isso que é legal, ter pessoas, gente como a gente, né? Eu procuro sempre chamar pessoas que estão no front, que está empreendendo, que está investindo, que está cuidando de gente. Então, isso eu acho que é a coisa mais rica, né? A gente tem grandes players no mercado, que são pessoas muito, muito admiradas, né? Mas às vezes você ouvir um cara que está mais perto aqui, eu acho que é sensacional. Então, agradeço você e vou deixar um espaço para você falar e deixar a tua mensagem para a humanidade, né? Falar aí o que você quiser, enfim, tá aberto. Forte aí, bem. Muito bem. Will, primeiramente, muito obrigado por estar participando aqui do seu pod, né? Meu sócio online. Eu acredito que mais, né? Eu acho que o forte, né, de tudo isso, a base principal, que é uma coisa fantástica, é você poder ajudar pessoas, né, através do teu conhecimento prático, daquilo que você vem trazendo. E isso com certeza vai acelerar a vida de muita gente, né? Tem gente que está se batendo ali, às vezes, e alguns ajustes, você mexe em alguns botões ali, dá um norte para essa pessoa, ela consegue deslanchar na vida profissional, né? Negócio, isso acaba impactando muito na vida pessoal, inclusive, dela, para ela ter tempo de qualidade, né, com a família e outras coisas mais aí. Eu vou deixar uma última mensagem contando uma história bem rapidinho. Não, tá você bom? tem todo o tempo do mundo. Um dia eu estava trabalhava numa empresa, chão de fábrica, Lindomarzinho, imagine. 19 anos, quase 20 anos. Estava com um engenheiro passeando pelo corredor, assim, indo para uma máquina de café. E eu todo empolgado ali, falando do meu início de vida, tinha recém-casado e tal, com a dona Wanda, falando da minha casa, todo empolgado. E em algum momento ele, lembro até hoje do nome dele, se ele estiver assistindo esse pod aí, ele vai saber disso, Sandro Sestaro. Talvez ele nem lembre dessa frase específica, mas ele fez uma citação bíblica, ele olhou para mim e falou assim, Lindomar, ele se posicionou bem na minha frente, olhou no meu olho, aquilo me marcou para sempre. Ele falou, Lindomar, tudo que você fizer, faça para Deus. Aquilo ali me deu um sentido tão grande para as coisas que eu fui fazendo na minha vida profissional e pessoal, de me doar muito com qualidade para aquilo que eu estava fazendo. Mas principalmente você se colocar numa condição, não de quem fala que é humilde não é humilde, né? Mas numa situação de humildade, de realmente colaborar, de entender assim, como que eu posso ser melhor para o próximo? Como que eu posso ajudar melhor as pessoas? E encerro aqui a minha fala, Will, também com uma frase de um médico, um cardiologista, Dr. Euríclides, acho que foi o primeiro médico no mundo a fazer transplante de coração, ele é brasileiro, e é uma frase que eu uso muito na minha vida profissional, que diz assim, nada, absolutamente nada, resiste ao trabalho. Nada, nada, nada resiste ao trabalho. Então, se você está aí assistindo esse podcast, super podcast nesse momento, né, com os conselhos práticos aqui do Will, uma pessoa fantástica que tem uma vivência prática de vida, muito aprendizado para compartilhar com você, pode ter certeza que aí no seu negócio, naquilo que você está fazendo, tenha plena consciência disso, que nada, nada, absolutamente nada resiste ao trabalho. E eu encerro por aqui minha fala, te agradecendo, desejando de coração para que Deus continue prosperando cada vez mais a sua vida e que você tenha muito sucesso em tudo que você colocar a mão, porque você é um cara constante. E o frio na barriga vem em todas as decisões aí que você está tomando. Amém, amém. Recebo essa palavra. Galera, então, para finalizar, quero pedir para você mais uma vez, se você ainda não curtiu, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Não sei nem o que dá para fazer, mas faça alguma coisa para ajudar a gente a alcançar mais pessoas, tendo conteúdo, né? Para ter acesso àquilo que você recebeu. Então, se você recebeu esse vídeo e você olha e fala, cara, de fato isso aqui tem sentido, me ajudou. Uma frase, às vezes, que o Lindomar falou, pode ter te ajudado muito no teu negócio. Cara,
compartilha com alguém para a gente poder ter sucesso, né, no meio do YouTube gigante e poder alcançar mais pessoas. Beleza? Então, encerro por aqui. Mais uma vez, o Meu Sócio Online está aqui para servir você, empreendedor. Lembre-se, você não está sozinho mais. Você tem um sócio online. Beleza? Então, um abraço. Tamo junto. Até a próxima.